Boa noite. Eu saio da igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Vamos todos nos colocar de pé, por favor. Que bom ter vocês conosco aqui essa noite. Aí você pode perguntar, poxa, toda vez você fala que bom em ter vocês, porque é uma alegria imensa ter vocês aqui junto na casa do Senhor. Em Lucas 6,46 diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Esses dias eu estava refletindo sobre obediência. Você já se perguntou o quanto você tem sido obediente? Nós devemos vários tipos de obediência. Obediência a Deus, os filhos aos pais, a gente ainda aos pais, porque eles são autoridades acima da gente. E eu fico perguntando, Senhor, será que eu estou sendo desobediente em alguma coisa? E aí, na palavra, diz o seguinte: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos dos Apóstolos 5:29. A gente tem muitas referências na Bíblia sobre obediência e desobediência. A gente tem exemplos de obediência, como Davi, Moisés, Esther. E temos exemplos de desobediência, como Eva, Saul, o rei Saul, entre outros. E eu te pergunto, o que Deus tem pedido para você, e você, querendo fazer a sua vontade, tem dito para Deus o não? Por que eu tenho perguntando isso para vocês? Para mim, quem me conhece, sabe que não é fácil eu falar em público. E algumas vezes o pastor Fábio falou assim: Carla, abre o culto. Eu falei: não vou abrir o culto não. Que isso? Vou falar na frente de todo mundo? E Deus falando assim: como assim? Você diz que me ama e não me obedece. Eu falei: não pastor, não vou falar, não vou abrir culto não. E um dia eu cheguei na igreja e falou assim: olha, hoje você vai abrir o culto. Eu falei: tá bom, vou abrir. Porque eu pensei o seguinte: Deus, ele não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E eu estou aqui, não é pelos homens, eu estou aqui para Deus. Então o que eu estou entregando aqui é para Deus. Então pensa assim: se Deus me pede alguma coisa e eu não quero fazer, porque o que vão pensar, o que vão dizer, o que minha família vai achar, o que meu marido vai falar, você está sendo desobediente a Deus. Então reflita o que no seu coração, intimamente, você não está querendo abrir mão. E pense: será que eu estou desagradando a Deus? Eu deixo com vocês essa reflexão hoje de obediência. Pense nisso, porque não tem uma pessoa sequer na Bíblia que tenha obedecido e que não tenha sido honrado. Vamos orar ao Senhor? Pai santo, Pai querido, entrando na sua santa, gloriosa presença, Senhor, nesse domingo, ó Deus, eu venho te pedir, ó Pai, que o Senhor quebrante nossos corações, ó Deus, que o Senhor, Pai, nos ensine a sermos obedientes conforme a sua palavra, ó Deus. Por mais que nosso coração, Senhor, por mais que nossa vontade seja ao contrário, mas que possamos entender, ó Deus, que tudo que o Senhor tem é melhor para nós. A gente pode não entender no momento, mas futuramente iremos entender. Pai, coloca esse culto, Deus, diante de Ti. Cada pessoa que está aqui, ó Deus, cada pessoa que tem nos assistido pelo YouTube, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, Senhor, que o Senhor fale conosco através da palavra que será ministrada hoje, Senhor. Já coloca o Senhor em suas mãos a vida do pastor César, que irá trazer a palavra hoje, ó Deus. Que o Senhor fale através dele, ó Deus. Enche nossos corações com sua palavra. Coloca cada músico aqui, Senhor, também na sua presença, Senhor. Que nosso louvor flua, Senhor, como incenso ao seu altar, ó Deus. Em nome de Jesus eu te peço, para a honra e glória do seu nome. Amém. Aplauda o Senhor nessa noite. Aplauda o Senhor mais forte. Mais forte. Oh, começa a liberar um brado de adoração nessa noite. Começa a liberar teu som aqui dentro, vai. Você que veio adorar o Senhor Jesus, você que veio exaltar o nome dele, dê um brado de glória nessa noite. Diga comigo: glória a Deus. Libera teu som aí, meu irmão. Acorda o teu irmão aí, vai. Oh! Aleluia! Diga comigo assim: não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa
estamos por fé, estamos de pé. Não caminhamos, diga isso, pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Vai, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Oh, diga de novo, não caminhamos, vai, batendo as palmas, vai. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Diga a perseguição, vai! Oh! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, estamos de pé, estamos de pé. Oh Espírito Santo, hoje o Espírito Santo falou para eu cantar essa canção. Eu quero compartilhar algo com você. Desde o dia que a gente pisou aqui, Deus tem liberado um som no meu coração sobre o que Ele vai fazer conosco aqui nesse lugar. Olha para o teu irmão e fala para ele assim, ó, se prepare. Você não vai parar por causa de uma perseguição. Você não vai parar por causa de uma afronta. Vem comigo, gente. Você não vai parar por causa das dificuldades. Sabe por quê? Porque você é igreja. E igreja não para. Igreja avança. Igreja não para. Igreja avança. Diga pro teu irmão, você é a igreja. Você é essa igreja. Você é essa igreja que não vai parar. Você é essa igreja que vai perpetuar de geração em geração. O que a gente está fazendo aqui, os nossos filhos, eles vão desfrutar. Os nossos filhos, eles vão passar uma mensagem para o futuro. Eu creio nisso. Você crê nisso? Se você crê nisso, você está nesse ambiente, você vai cantar com toda a tua força agora isso. Você vai cantar com toda a tua força agora isso. Porque quando a perseguição vier, quando as dificuldades vier, você vai dizer, eu sou igreja. Eu não paro, eu não paro, eu não vou parar. Eu vou avançar, enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou avançar. Porque é isso que o Senhor tem para a minha vida, é isso que o Senhor tem para essa geração, é isso que o Senhor tem para a igreja. A igreja está firmada na rocha, e a rocha é Cristo. A rocha é Cristo, a rocha é Cristo.
Oh, vamos, vamos. A perseguição, vai. Oh, a perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Oh, o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Só a igreja, a perseguição parou. Vamos, solta a tua voz. O Coliseu, os leões. Dá pra ser melhor, vai, aumenta a tua voz, vamos. O inferno não pode prevalecer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição, vai. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Só a igreja. Não caminhamos pelo que vem. Aumenta a tua voz, vai. O que nos move é o que nós estamos de pé. Será que você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Oh! Aleluia! Começando a ouvir o som da igreja aqui nesse lugar. Começando a ouvir a voz da igreja aqui nesse lugar. Teve cultos que a gente estava começando a adoração, mas a gente às vezes não tinha a letra. E algumas pessoas, pelo fato de ser novo convertido, não conseguia entrar, não conseguia captar. Mas eu creio que essa estação agora vai ser uma estação que eu vou descobrir outros talentos. Vai ter gente que canta no nosso meio, amém? Eu vou começar a ouvir o som de vocês aqui nesse lugar. Domingo passado, eu cantei uma canção que a gente fez, baseado em tudo aquilo que a gente estava vivendo. A gente tem falado muito de fé. E eu quero cantar essa canção hoje de novo com vocês, para Deus aumentar a nossa fé nesse ano. E essa canção vai ser uma canção que não vai ficar aqui dentro. Fala para o seu irmão, essa canção não vai ficar só aqui dentro. A gente vai começar a produzir essa canção. Daqui a pouco essa canção está no Spotify, eu posso ouvir um glória a Deus. Daqui a pouco essa canção está no YouTube, eu posso ouvir um amém. Daqui a pouco essa canção está numa rádio. Daqui a pouco essa canção vai estar lá na casa do teu vizinho, vai estar lá na casa daquele teu amigo. Você vai estar compartilhando daqui a pouco no WhatsApp. Você crê nisso? Isso tudo é fé, gente. O fato da gente estar aqui é fé. O fato da gente começar a produzir canção é fé. E essa igreja, a marca dela vai ser fé. E se a nossa marca for fé, saiba de uma coisa: o nosso Deus vai estar se agradando de nós. Porque sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Então eu quero compartilhar essa canção com vocês. Diga comigo: quando existe fé, não existe espaço para dúvidas. Quando existe fé, quem estava cego, o que acontece? Ganha o quê? Visão. Quando existe fé, existe o quê, Ed? Milagres. E é isso que Deus quer fazer conosco aqui nesse lugar. Esse lugar vai ser um lugar cheio de fé. Esse lugar vai ser um lugar que quando as pessoas entrarem por essas portas, elas vão ser curadas, vão ser libertas, vão sair daqui transformadas. Amém? Vamos lá, vamos cantar, vai. Tem Deus se agradando de nós. Oh, tem
refrão é assim, ó. A fé é invisível, sei, mas Deus já colocou os degraus que eu vou subir, mesmo sem ver. Então não tenha medo, não. Eu pego em sua mão, eu abro os olhos do teu coração. A fé é invisível, eu sei, mas Deus já colocou os degraus que eu vou subir, mesmo sem ver. Então não tenha medo, não. Eu pego em sua mão, eu abro os olhos do teu coração. Oh, eu posso ouvir um aleluia nesse lugar. Eu posso ouvir um amém nesse lugar. Oh! Bem baixinho, bem baixinho. Vamos pegar o refrão novamente. Eu quero ouvir a voz da igreja. Eu quero ver se essa canção entrou no teu coração. Eu quero ver se essa canção vai fazer parte do teu dia. Eu quero saber se essa canção ela vai tomar o teu coração ao ponto de tudo que você colocar a mão. Tudo que você colocar a mão vai prosperar. Tudo que você colocar a mão vai prosperar por causa da fé. Quando você pisar a ponta do seu pé no ambiente, alguma coisa vai acontecer por causa da fé. Então vamos lá, a fé, vai. A fé é invisível, sei, mas Deus já colocou os degraus que eu vou subir, mesmo sem ver. Então não tenha medo, não. Eu pego em sua mão, eu abro os olhos. Só a igreja, bem baixinho mesmo, vai, a fé. A fé é invisível, mas Deus já colocou os degraus que eu vou, mesmo sem ver. Então não tenha medo, não. Eu pego em sua mão, eu abro os olhos do teu coração. Oh Espírito Santo, abre os olhos do nosso coração agora, Pai. Abre os nossos olhos espirituais para contemplar tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Não nos deixe presos à realidade, mas nos dê, Senhor, uma visão de futuro. Nos dê uma visão de futuro, Pai. Ativa a tua fé agora. Ativa a tua fé agora, meu irmão. Diga comigo assim, ó. A fé que faz o impossível ser real. A fé que faz viver o sobrenatural. A fé em Cristo. A fé em Cristo. Diga isso, vai. A fé que faz o impossível ser real. A fé que faz viver o sobrenatural. A fé em Cristo. A fé em Cristo. A fé que faz. Oh! A fé que faz o impossível ser real. A fé que faz viver o sobrenatural. A fé em Cristo. A fé em Cristo. A fé que faz o impossível ser real. A fé que faz viver o sobrenatural. A fé em Cristo. A fé em Cristo. Aleluia. Oh, essa fé, Senhor, nos faça experimentar, nos faça viver, Senhor. Nos faça ser testemunho vivo. Nos faça ser testemunho vivo de quem tem uma vida cheia de fé.
de quem tem uma vida cheia de fé, de quem tem um ministério cheio de fé, de quem tem uma empresa cheia de fé, de quem tem um trabalho que é cheio de fé, de quem tem uma família que é cheia de fé. Ô Espírito Santo, debaixo desses céus, debaixo dessa atmosfera, debaixo desse ambiente de fé, Pai, eu quero te pedir, destrave tudo. Eu quero te pedir, destrave tudo. Se existem pessoas que estão aqui nesse ambiente, que tem alguma timidez, se existem pessoas que estão aqui nesse ambiente, que Deus já falou que vai contar contigo nesse tempo, mas você se sente tímido, deixa eu te falar uma coisa, se envolva agora com esse ambiente, se envolva agora com essa presença, porque o Senhor vai remover toda a timidez desse lugar. Deus vai remover toda a timidez desse lugar, e Ele vai liberar espírito de ousadia, porque é isso que Ele libera para aqueles que o seguem. Espírito de ousadia venha sobre você agora. Espírito de ousadia venha sobre os seus sonhos agora. Espírito de ousadia venha sobre cada um que se encontra nesse lugar, para fazer coisas extraordinárias, para fazer coisas relevantes. Em o nome de Jesus, toda a estação que te deixou bloqueado, que te deixou travado, está sendo desbloqueada agora pelo poder de Jesus, pelo nome de Jesus. Entre agora numa nova etapa da tua vida, entre agora numa nova estação do teu ministério. Tudo que estava parado começa a ter movimento, tudo que estava estagnado começa a ter movimento. Começa a movimentar tuas águas nesse ambiente, Deus. Começa a movimentar tuas águas em cada coração. Segura. Coloca a mão no teu coração aí, vai. A palavra de Deus diz: se você crê em Jesus, no teu interior vai fluir um rio. Se você crê em Jesus, no teu interior vai fluir um rio de águas vivas. Quando a gente começa a andar com Jesus, quando a gente começa a se posicionar como filho de Deus, Ele começa a dar movimentos na nossa vida. E essa água que vai começar a fluir no teu interior, vai ser os movimentos que Ele vai começar a dar na tua vida. Coisas que estavam paradas vão começar a se movimentar em nome de Jesus. Áreas da sua vida que estavam paradas vão começar a se movimentar em nome de Jesus. Ele te trouxe nesse lugar, Ele te trouxe nessa casa hoje, para ativar a fé no teu coração e para te movimentar novamente, para você voltar a sonhar novamente. Ô Espírito Santo, agita as águas agora no meio da tua igreja. Ô Espírito Santo, quando a terra ela era sem forma e vazia, a tua presença já pairava sobre a face das águas. A sua presença já começava ali a ter um momento de intimidade com aquelas águas, movimentando aquelas águas. E Ele já começa a movimentar essas águas no teu interior. Ele já começa a movimentar algo dentro do teu coração. Começa a olhar para essa área da tua vida que estava parada e começa a dizer assim, ó: a partir de hoje vai voltar a se movimentar. A partir de hoje, essa área da minha vida que estava parada, ela vai se movimentar. Ela vai começar a ganhar velocidade. Ela vai começar a ganhar vida novamente. Água parada é sinal de quê? De coisa morta. Mas água em movimento é sinal de vida. E eu declaro sobre cada pessoa que está aqui nesse ambiente: Deus vai dar vida a tudo que Ele colocou na tua mão. Deus vai liberar movimentos a tudo que Ele colocou na sua mão. Tudo que Ele colocou na sua mão é para prosperar. Tudo que Ele colocou na sua mão é para avançar. Tudo que Ele colocou na sua mão é para crescer, é para se movimentar. É algo vivo, é algo que vai gerar vida para outras pessoas. Então, Espírito Santo, expulsa desse ambiente agora a timidez, a tristeza, o desânimo, o fracasso. Saia desse ambiente agora, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Se você está aqui, está vivo e recebe essa palavra, se expresse aplaudindo o Senhor, se expresse dando um brado de glória ao
que nesse lugar, nessa igreja, vai ser um lugar de vida, vai ser um lugar de vida, vai ser um lugar de vida abundante, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai, eu vou construir, eu vou construir minha vida em ti. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir, diga, eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Aleluia, aplauda mais uma vez o Senhor. Hoje eu vou tentar ser bem cirúrgico na parte de louvor. Você pode se assentar aí agora. Essa noite vai ser uma noite diferente. Fala para o seu irmão, essa noite vai ser uma noite diferente. Eu queria compartilhar algo com vocês. Acredito que nem todas as pessoas ficaram sabendo do que aconteceu com a nossa igreja. Muitos ficaram sabendo só que a gente mudou para cá. Mas existe um processo do porquê que a gente veio para cá. E quero deixar bem claro para vocês que Deus, Ele está no controle de tudo. Deus, Ele é soberano em tudo. Tem portas que Ele fecha, mas tem portas que Ele que abre. Mas eu quero compartilhar algo com vocês, não para você sair daqui deprimido não, mas para você sair daqui voando, cara. Porque essa semana a gente tem experimentado da bondade de Deus, assim, num nível tão sobrenatural. Semana passada eu preguei sobre o inimigo, ele pode tentar fazer maldade contigo, mas quando Deus quer punir a maldade, o que Ele faz? Ele transforma aquela maldade em bênção. E a gente, quando começou a nossa igreja lá no Península, a gente estava avançando, a gente estava a cada culto melhorando, a gente enfrentou várias estações difíceis, mas a gente não parou por causa das estações difíceis. A gente continuou avançando, a gente começou a igreja no dia da eleição. Mês de janeiro foi um mês de férias para alguns membros da nossa igreja, que é o período que as pessoas se programam para viajar, mas foi o mês que a gente mais ganhou famílias. Então assim, na dificuldade, Deus sempre transformou aquilo que poderia ser algo para dar errado em bênção. A gente começou o ano pagando o nosso aluguel naquele espaço adiantado. A gente só ia pagar aluguel, sabe quando? Só em abril. Só em abril. A gente, por mais que a nossa estrutura ainda era pequena, mas a gente estava fazendo tudo certinho para crescer certo. Tudo certinho, já preparado para os dias difíceis. E a gente foi surpreendido com uma notícia. E dentro dessa notícia que a gente foi surpreendido com uma outra notícia que foi vir para esse lugar. A primeira notícia não foi tão boa. Estava num ambiente onde a gente já tinha pagado adiantado. Porém, a pessoa que alugou para a gente teve alguns problemas financeiros. E pelo que eu entendi, não estava pagando o local. O que aconteceu? Quando a gente chegou lá para fazer o nosso culto, graças a Deus eu fui bem antes. Eu estou falando isso para você porque Deus já curou minha alma, já curou meu coração e eu já entendi o que Ele vai fazer aqui para frente. E conversando com um dos membros aqui, eles falam, cara, a igreja precisa saber disso sim. Eu ia deixar isso guardado, mas assim, a gente tem que também entender que nos momentos difíceis, os
momentos que às vezes não é tão bom, a gente tenta deixar guardado para a gente segurar ali sozinho, mas talvez aquilo ali pode ativar a fé em outras pessoas, porque a gente não parou por causa disso. E a gente chegou no ambiente, estava fechado, trocaram a chave, e quando eu fui ver, a pessoa não tinha feito os pagamentos que era para ter sido feito, e a igreja, ela ia sair prejudicada por causa disso. Mas na mesma semana que aconteceu isso, foi uma semana que eu vim nesse lugar para começar a sondar, porque o Espírito Santo já estava falando comigo assim: Fábio, começa a ver outro lugar. Esse lugar que você está é bom, é bonito, mas ele não tem uma fachada, as pessoas não sabem que tem uma igreja ali. E naquela mesma semana, quando eu cheguei naquele lugar que eu recebi essa notícia, eu fiquei 2 horas dentro do carro, sem saber para quem ligar, sem saber para quem falar. E aí, sabe com quem que eu falei primeiro? Falei com o Senhor. Falei: Senhor, pelo amor de Deus, Pai, eu mudei toda a minha estrutura para cá, eu mudei a minha vida toda para cá. Como é que eu vou ligar para minha mulher? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou dar essa notícia para os meus bispos? Como é que eu vou fazer isso? E aí o Senhor falou assim: calma, filho. Calma. Liga para aquela pessoa que você foi visitar esse espaço. Na mesma hora eu liguei para o Wilson. Falei: Wilson, estou com um problemaço. E o Wilson chegou para mim e falou: pastor, fique em paz, traz a igreja para cá, não vou te cobrar por isso, pode fazer o seu culto lá. A minha preocupação é qual? Eu tenho um povo que está acreditando na palavra que sai do altar, que tem dizimado na casa, que tem sonhado junto comigo. E como líder dessa casa, eu estava preocupado. Imagina, chegar domingo, o povo se arrumar para ir para a igreja e não ter um lugar para adorar. E aí o Senhor falou: calma, descansa o teu coração, porque domingo vai acontecer o culto. E o culto aconteceu. E esse culto de domingo foi o culto que tivemos almas para Jesus. Foi até o culto que o Davidson pregou. Eu lembro quando eu comecei a dar notícia para as pessoas, eu estava muito preocupado em dar notícia para algumas pessoas, porque as nossas coisas estão lá dentro. Só de equipamentos lá, a gente fez um cálculo lá de coisas da igreja, que já estava chegando a 50 mil reais, de coisas nossas presas lá dentro. Eu fiquei assim: meu Deus, só que não tem só coisa minha, tem coisa até de membro aqui dentro também, que se disponibilizou em ajudar. Como é que eu vou dar essa notícia? E o Senhor falou: calma teu coração, acalma teu coração. E a gente conseguiu fazer o culto aqui. A gente conseguiu fechar, assinar contrato com essa casa aqui. As nossas coisas ainda estão lá, mas eu acredito e eu vou pedir a oração de vocês para a semana que vem a liminar sair e o juiz permitir com que a igreja retire tudo que é dela. Tudo que é dela. E eu creio que vai vir tudo vai se encaixar. Eu creio que esse tempo foi um tempo para a gente sair da zona de conforto. E quando a gente tem que sair da zona de conforto, Deus, Ele cria um caminho para a gente sair. Então eu quero dizer uma coisa para vocês: Deus é fiel. A gente veio para esse lugar sem nada, sem cadeira, sem som, sem nada, só com a fé. Mas quem participou de todos os cultos que a gente fez aqui, não faltou o quê? Cadeira, não faltou som, não faltou presença de Deus, não faltou nada, não faltou nada. Sabe por quê? Porque Deus é conosco. Quando tramarem alguma coisa, quando você criar uma expectativa e não acontecer da tua forma, saiba de uma coisa: vai acontecer da forma que Deus quer que aconteça. E a gente chegou aqui. Eu lembro que naquele dia, o primeiro dia, foi uma coisa de louco, todo mundo se arrumando, tentando dar o seu melhor para a gente fazer o culto. Nem eu sabia que eu tinha, assim, uma equipe tão fechada comigo, sabe? Porque quando acontece uma coisa ruim, a maioria das pessoas, elas costumam o quê? Sair de perto. Ah, mano, não vou ficar muito perto disso aí não, que isso aí vai tirar minha energia. Mas Deus, Ele une propósitos. E eu creio que todas as pessoas que estão aqui nesse lugar têm um propósito em comum, para se cumprir uma missão aqui nesse lugar. E eu quero agradecer do fundo do meu coração a vida de todas essas pessoas, a vida do Ed, a vida da Carla, a vida do Davis, a vida da Luana, a vida da minha esposa, a vida do Fernando, a vida do pastor César, a vida da minha equipe aqui, Lucas, Vinícius, Papito, Cleito. Todos vocês foram incríveis nesse processo. E que Deus venha retribuir
que Deus venha surpreender vocês num nível tão sobrenatural, porque vocês não mediram esforços, vocês não... Já viu aquela passagem que está Moisés orando pelo povo e Josué está lá embaixo, na guerra? Chega um momento que Moisés está com as mãos levantadas, e em um momento que ele estava com as mãos levantadas, o povo estava tendo o quê? Vitória. Só que chegou uma hora que ficou pesado, e quando ele abaixava a mão, o povo começava a perder. Só que quando ele subiu para essa colina, ele não foi sozinho, ele foi com 2 amigos, Arão e Hur. E quando eles perceberam que Moisés não estava aguentando levantar suas mãos, já estava pesado, cada um se posicionou de um lado e mantiveram as mãos de Moisés levantadas. E quando Moisés estava com a mão levantada, o povo tinha vitória e o povo venceu. Mas venceu por quê? Por causa desses amigos, por causa desse trabalho em equipe. Então eu quero dizer uma coisa para vocês: a unidade, a comunhão, a fé, quando se reúne, coisas sobrenaturais acontecem, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Sabe que vocês podem aplaudir a essas pessoas incríveis que Deus colocou nessa casa de oração? Diga para o seu irmão: você vai ser imparável. Você vai ser imparável. Eu quero convidar uma pessoa hoje aqui para trazer uma palavra de conhecimento para nossas vidas. Eu tive o privilégio de sentar na mesa, e eu vou fazer isso com todos vocês, tá? Já tive o privilégio de ir na Carla, no David, sentar com eles. Depois hoje eu vou até... Eu não falei com eles, mas eu tenho que apresentar eles para vocês. Um negócio que a gente está alinhando aí, tá? Eu tive o privilégio de sentar na mesa semana passada do Ed e da Luana. Posso ouvir um amém aí? E foi um tempo precioso, foi um tempo muito bom. Quando você tiver o privilégio de sentar na mesa com alguém, ali é onde você vai conhecer de fato uma pessoa. E no meio da nossa conversa ali, veio muita palavra de conhecimento, muita palavra boa. E às vezes a gente, aqui não vai ser assim, tá, gente? Claro que a gente vai ter nossas escolas, a gente vai ter nossos alinhamentos. Mas quando Deus falar assim, ó, essa pessoa tem algo para contribuir, vai ser essa pessoa que vai contribuir. Eu quero hoje convidar aqui a Luana para estar trazendo uma palavra de conhecimento para a sua vida. Ela aceitou o desafio, falei com ela, ela aceitou. Você pode aplaudir a vida da Luana aí? Olá, pessoal, boa noite. Eu achava que o pastor César ia vir antes. É porque, na verdade, hoje a palavra que eu estou trazendo aqui é sobre prosperidade e perpetuidade da nossa igreja. Porque quando a gente, até a Carla iniciou, falando de obediência. E Deus que nos criou. E Ele nos deu um livro só para a gente seguir. Está tudo lá, está tudo escrito. Ele sabe o que é melhor para a gente. Ele sabe e orienta. E a gente só deve, como a Carla falou, obedecer. E o que eu venho falar hoje é sobre dízimo, sobre oferta. Engraçado que há 1500 anos atrás, antes de Cristo, Moisés já escrevia a Bíblia, os seus livros. E só depois de muito tempo, a ciência acompanha e começa a realmente dizer, aquilo ali é importante, isso aqui é importante. E uma coisa que eu estava conversando nesse dia que o Fábio e a Renata foram lá para casa, é que eu fiz um curso que estava falando da importância de você dar os 10%. Isso é uma forma de você dizer claramente para o dinheiro, eu mando em você, você não manda em mim. E quando a gente fala de 10%, na verdade não é até bom, é desafiador vir aqui, ter que falar alguma coisa, porque a gente acaba tendo que estudar, tendo que trazer o que realmente é, né? E o dízimo, ele não é uma doação, ele não é uma entrega, ele é uma devolução.
E o legal disso tudo, a gente que é empresário, a gente fica procurando indicador de tudo, né? Qual o indicador para mensurar isso? Qual o indicador para mensurar aquilo? E já parou para pensar quão precioso é você se comprometer com o seu dízimo e você ter que parar tudo e ver quanto que você ganhou no mês? Porque você tem 10% para devolver? Talvez o dinheiro vai entrando ali e você nem percebe. Mas a hora que você tem que parar, porque você tem um compromisso, você faz a sua análise e você fala assim: uau, prosperei mais que o mês anterior, estou prosperando mais do que o ano anterior. E Deus vê na gente a fluidez, porque às vezes você ganha lá uma recompensa, um bônus extra, aí você fala assim: caramba, esse valor dos 10% do bônus extra, é quase o salário que eu tinha. Aí você começa a se apegar. Não, esse real conta, cada real conta. E sabe quando que você vai ter mais? Quando você prosperar. Quando você deixar o recado claro de que você manda no dinheiro. E que você faz a sua devolução. E gente, mais do que nunca, a igreja precisa. A gente estava batendo papo aqui, a Nubia até falou assim: ainda bem que você falou isso, porque eu também penso a mesma coisa. Quantas pessoas a gente queria convidar para trazer para cá? E a gente está pensando assim: cara, se eu convidar, tá sem ar-condicionado, a pessoa vai suar a beça, a pessoa não vai voltar. Quantas pessoas, eu estava com isso no meu coração e falando ali, aí a Nubia, ainda bem que você falou, eu também penso a mesma coisa. Então é um momento muito importante para a gente. É um momento de realmente a gente ser fiel e a gente trazer as nossas ofertas, o nosso dízimo, para que essa igreja, ela prospere. O Fábio botou aqui a música, a igreja não vai parar, a igreja vai crescer. E para que a gente possa crescer essa igreja, para que a gente possa convidar novas almas, para que todo mundo tenha a oportunidade que a gente está tendo aqui, a gente precisa de recurso para colocar um ar-condicionado, para gerar conforto, para trazer a música boa, o som bom. Então tudo isso é muito importante. Então, você está para receber? Vamos fazer agora a nossa entrega, a nossa devolução. É muito importante. A Carla está aqui com a maquininha, que ela é a nossa tesoureira. Então eu queria muito convidar todo mundo. Fique à vontade para dar um pulinho ali, para fazer essa devolução, porque é o momento que a gente mais precisa, e cada um de nós somos coluna. A gente precisa agora, nesse momento, ser o alicerce. A gente precisa se entregar, se doar, para a gente destravar a nossa vida e ter muita prosperidade, ter muitas pessoas entrando aqui. Como tem feito bem para a minha vida, para a vida da minha família, esse conhecimento do Fábio. A minha mãe até me visitou essa semana e eu falei assim: gente, é por isso que eu não conhecia da igreja. Eu não fui criada em igreja, eu não sabia nada da igreja, eu pouco sei algumas passagens bíblicas, e eu tenho ficado com esse ímpeto de estudar, porque eu tenho tido uma sensação absolutamente plena, uma sensação muito agradável de estar aqui, mais do que estar em qualquer lugar, mais do que estar em bloco, mais do que estar em praia. Como aqui tem sido sensações tão maravilhosas. Então eu peço de todo o coração que nesse momento nós sejamos a coluna, porque tem muita coisa ainda para acontecer, para vir para a nossa vida, e a gente sabe que faz bem para a gente, faz bem para a igreja e vai fazer bem para todas as outras pessoas que puderem vir. Será que você pode aplaudir mais uma vez a vida da Luana? Palavra poderosa. Separe a sua semente. Pode ser essa música mesmo que você estava tocando. Em teus braços. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
cada semente, Pai, que for liberada nesse lugar, Senhor, que o Senhor venha fazer o seu povo experimentar algo sobrenatural na vida deles. Cada semente que está sendo liberada nesse lugar, eu quero profetizar, Senhor, que semana que vem já teremos ar-condicionados na casa. Semana que vem, Senhor, algo novo a gente já vai ter aqui nesse lugar. Falamos isso semana passada, olha o que Deus permitiu a gente ter hoje, a letrinha passando aqui, cara. Isso é maravilhoso, isso é fé. Deixa eu falar um negócio para vocês. Essa semana foi uma semana de milagres, tá? E eu quero, quando eu falar, dar essa notícia para vocês, eu quero que vocês liberem um grito assim de fé, de convicção, de que Deus está nesse lugar. Essa semana, Deus usou 2 pessoas para abençoar essa casa com 2 ar-condicionados de 60 mil BTU. Você pode... Vamos! Uou! Deus usou 2 pessoas para isso. A gente fez um cálculo aqui. A gente vai precisar de 6 máquinas de 60 mil para ficar tudo climatizado, bonitinho. Mas a gente já deu um passo muito legal. A gente está aqui não tem um mês. Já demos um passo, cara. E assim, como prioridade nessa casa de oração, a gente já entendeu que a climatização é uma delas. E o próximo passo também é a sala das crianças, climatizadas também, porque ela é a igreja do amanhã. E assim, pastor César vai estar pregando aqui. Hoje eu vou querer ter o meu tempo com eles, porque eu vou querer investir tempo neles, vou querer instruir eles, porque se a gente investir na base, ela vai vir forte, a geração dela vai vir forte. Então, diga comigo: Deus é bom, Deus é fiel. Quantos creem que até o final do mês de março essa casa já vai estar totalmente climatizada? Digam um amém aí, vai. Quantos creem que até o final de março nós vamos experimentar um sobrenatural de Deus num nível profundo aqui nesse lugar? São muitas coisas, e a gente vai recuperar nossas coisas, em nome de Jesus. Pastor César, você pode aplaudir a vida desse homem de Deus? Pastor César, Deus mandou ele para esse lugar para ser um Arão também comigo aqui. E ele vai ministrar a palavra, vai ministrar a ceia. Pastor César já é um pastor experimentado. Aqui é a tua casa. Flua como você nunca fluiu na tua vida. Que o Espírito Santo venha te usar de uma forma sobrenatural nessa noite. Para cada pessoa que se encontra aqui, Pai. Use o seu filho, que a palavra dele venha a ser uma semente plantada numa terra boa, e essa semente ela vai crescer e vai dar muitos frutos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Fica à vontade. Uau, boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém. Você pode dizer que Deus é bom? Com fé, diga: Deus é bom. Diga mais uma vez: Deus é muito bom. Glória a Deus, muita alegria, é um prazer muito grande estar aqui com vocês para poder compartilhar desta poderosa palavra. Só fazendo aqui, abrindo um parênteses bem rápido, peço a vocês que intercedam pela minha vida. Fico muito nervoso quando ministro para uma plateia tão seleta como essa. Toda vez que eu vou ministrar sempre dá um nervosismo, o coração palpita, a perna treme. E ultimamente o meu refluxo tem ficado um pouco intenso, então interceda por mim para que eu não venha tossir durante a ministração da palavra, para que eu possa transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração, no meu espírito, para a sua vida, amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar mais uma vez. Pai, o teu nome é bendito, o teu nome é santo, tu és um Deus bom, tu és maravilhoso, tu és perfeito. Tudo o que o Senhor faz é bom e permanece para sempre. Mais uma vez, ó Deus, entregamos a Ti esse ambiente, apresentamos a Ti, Deus, cada vida que entrou neste lugar. A Tua palavra que vai ser ministrada, Deus, que ela venha produzir fé, ela venha nos libertar, venha nos transformar, venha nos fazer mais parecido contigo, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que a Tua bênção permaneça sobre este lugar e sobre a nossa vida. Assim te damos graça, repreendemos toda a distração,
toda perturbação na mente, Senhor, tudo aquilo que possa tentar roubar a tua palavra neste ambiente, seja anulado em nome de Jesus. Eu coloco a minha vida diante do teu altar, e em tudo nós te amamos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Essa noite eu vou trazer uma palavra muito importante, que fala sobre propósito. Diga assim: eu vou, eu quero e eu vou viver o propósito de Deus na minha vida. Ao longo da história bíblica, e eu desafio a você a ter uma rotina, uma exposição a essa palavra que é viva e eficaz. Só existem duas instituições criadas por Deus ou estabelecidas por Deus que vão ficar para a eternidade. Do Gênesis ao Apocalipse, apenas duas coisas que Deus, entre tantas coisas que Deus criou, apenas duas vão durar eternamente. A primeira delas é a nação de Israel. Em função da entrega de um homem, em função da fidelidade de um homem, esse homem é Abraão, um homem que não conhecia Deus, mas foi desafiado por Deus a andar com Deus, a sair da sua parentela, a sair da sua zona de conforto e experimentar uma jornada de fé. E esse homem acredita nesse chamado e obedece. E por causa do posicionamento de fé desse homem, Deus se revela a ele e diz que ele será o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E desses patriarcas nasce a nação de Israel. E com esta nação Deus estabelece uma aliança eterna, que apesar de todos os seus erros e acertos, apesar das suas escolhas certas ou erradas, existe uma aliança. E a aliança que Deus faz, Deus não quebra, permanece para sempre. E essa aliança com Israel, apesar de hoje eles ainda estarem numa condição espiritual um pouco ainda afastada do propósito original de Deus, mas a aliança permanece. E a palavra de Deus declara que ali no arrebatamento da igreja, no final dos tempos, eles serão reconciliados com Deus. Assim bem como Israel está nesse grupo de eleição, uma outra instituição estabelecida por Deus também vai cruzar a linha da eternidade, vai sair do tempo cronos, que é esse tempo cronológico que nós vivemos, e vai estar no Kairós de Deus, na eternidade, que somos nós, a igreja do Senhor, amém? Cantamos aqui: nada vai parar a igreja do Senhor, porque certa vez Jesus virou para Pedro e disse: olha, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E a palavra fala em diversos textos, principalmente no Novo Testamento, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Diga: eu vou, eu serei arrebatado, eu viverei eternamente com Cristo. Diga: o meu nome está escrito no livro da vida, e nós vamos viver a eternidade com Cristo, amém? Então esse é o propósito principal da igreja: conduzir o maior número de pessoas a viver a eternidade com Jesus. E só tem uma outra coisa que nos garante, ou que nos blinda a viver nessa eternidade, que é o propósito de Deus. Você quer ter uma vida bem sucedida, você quer ter uma vida próspera, você quer que as coisas cooperem para o seu bem, entenda qual é o propósito de Deus para a sua vida. Porque tudo aquilo que Deus estabelece, Deus garante, Deus promove, Deus ele cumpre o seu propósito. Todas as pessoas que foram chamadas por Deus, e nós vamos ler o texto, você que trouxe Bíblia, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, e deixa aberto aí nesse capítulo. Não existe lugar na face desse mundo mais seguro do que dentro do propósito de Deus. Porque sendo o propósito de Deus, Deus vai fazer de tudo para proteger esse propósito. Assim como Deus protege a nação de Israel, e por mais que ela esteja cercada por seus inimigos, e que por 24 horas eles sejam, durante toda a sua história, atacados, mas a nação de Israel está lá, intocável, imutável, porque
a mão de Deus, o propósito de Deus permanece sobre aquela nação. Da mesma forma, a igreja do Senhor, um grupo que começou com 12 pessoas, depois se reuniram num cenáculo e se tornaram 120, desceu o Pentecoste naquele lugar, inflamou aquela comunidade, aqueles irmãos, e por conta desse Pentecoste, por conta dessa unção, por conta do propósito de Deus, essa igreja que começou pequena, ela foi crescendo, ela foi ganhando Jerusalém, ela foi ganhando Samaria, ela foi ganhando as nações, e graças a homens e mulheres que entenderam o seu propósito, esse evangelho chegou até nós. E hoje nós somos frutos daqueles irmãos que no passado entregaram a sua vida, entenderam o propósito e anunciaram essa palavra para que eu e você hoje pudéssemos ter acesso a ela. Romanos capítulo 8, eu vou ler o versículo 28, depois eu vou transcorrer sobre alguns versículos desse mesmo capítulo. Fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vou ler de novo. Sabemos que todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Se eu amar a Deus, eu vou viver o seu propósito. Você ama a Deus? Será que você pode manifestar o seu amor a Deus? Você ama a Deus? O primeiro passo para viver o propósito de Deus, ou o primeiro passo para ter uma vida de propósito, só vive o propósito quem ama a Deus acima de tudo e acima de todos. O texto que nós acabamos de ler diz que todas as coisas vão cooperar para o meu bem, daqueles que amam a Deus. O primeiro requisito para eu viver, para eu caminhar, para eu desfrutar, para eu colher as benesses do propósito é amar a Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está aqui nesta noite, empenhe toda a sua força, todo o seu intelecto, todo o seu conhecimento, tudo o que há em você para amar a Deus. A lei judaica, a lei de Moisés, ela tem mais de 613, mais de 610 pré-requisitos para que você venha cumprir os mandamentos. Jesus, quando esteve aqui nesse plano, quando ele visitou esse mundo, ele, quando indagado pelos fariseus, pelas autoridades judaicas, qual o maior mandamento, ou qual o mais importante mandamento? Jesus respondeu: amará o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo entendimento e de toda a tua alma. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume a lei e os profetas. Então só vive o propósito quem ama a Deus. Às vezes as coisas na nossa vida estão fora do lugar, às vezes as coisas na nossa vida não dão certo, às vezes nós enfrentamos uma certa dificuldade porque nós estamos priorizando as coisas ou as pessoas erradas. O salmista vai dizer no Salmo 37 que agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então o primeiro aspecto que eu preciso, e nós precisamos pôr em prática, é o nosso amor a Deus. Paulo vai definir o conceito de amor em 1 Coríntios capítulo 13, e entre tantas características que ele elenca ali do amor, ele vai dizer que o amor não se cansa. Outra característica que Paulo vai dizer do amor é que o amor nunca desiste. E como muitas das vezes nós somos tentados a desistir das coisas. Quantas coisas você já desistiu ao longo da sua jornada? Quantas coisas você ou eu já olhamos para dentro de nós? Não, isso não é mais para mim, isso não faz mais sentido na minha vida. Não, amados. Ame a Deus, ame a Deus, ame a Deus com toda a sua força, ame a Deus com todo o seu entendimento, ame a Deus de todo o seu coração. Disso depende o bem-estar
da sua vida. Deus já deu na sua palavra, através do seu Filho Jesus, diversos exemplos do seu amor. Evangelho de João, capítulo 1, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, Ele entregou, Ele doou o seu único Filho, para que nós hoje pudéssemos desfrutar da sua redenção. Então nós devemos corresponder a esse amor. Nesse mesmo Evangelho de João, no capítulo 1, também vai dizer que a todos aqueles que creram ou receberam o seu nome, Deus-lhe o direito de serem chamados filhos de Deus. Só que filhos de Deus, nesse texto de João capítulo 1, versículo 16, se você ler lá no grego original, a palavra filhos ali, é uma expressão chamada teknon, que na tradução literária para o português é filho pequeno, filho imaturo, filho que precisa ser conduzido. E quando você começa a se relacionar com Deus, é essa relação de filho pequeno, de total dependência. Eu tenho um filho pequeno, 7 anos, Rafael, filho da promessa, menino que me honra muito, que toda vez que eu olho para ele, eu enxergo nele aquilo que Deus disse a respeito dele. Mas é uma criança ainda que depende do meu direcionamento, do meu exemplo, da minha influência. Então eu preciso pegar muitas das vezes ele na mão e dizer: meu filho, não é bem assim. E quando você começa a se relacionar com Deus nesse amor, Deus vai lá e te pega pela mão. Mesmo que algumas vezes você tropece, mesmo às vezes que, como você está nessa caminhada de crescimento espiritual, é comum você não entender, é comum não compreender, assim como uma criança não compreende tudo. Ela precisa da direção de um homem, de um adulto, para apontar para ela o seu destino. Então Deus está aqui nessa noite dizendo para mim e para você: olha, vem comigo, vem viver o teu propósito. Eu tenho algo sobrenatural para acrescentar na sua vida. Eu tenho uma nova história para escrever para você. Eu tenho um destino certo. Eu tenho um porto seguro para a sua vida. Somente nisso, quando você começa a amar a Deus acima de todas as coisas, você começa a desfrutar de um novo relacionamento e de um novo nível de fé. Só que não para por aí. A primeira entrada é essa, do amor. O salmista Davi escreveu no Salmo 27, depois você pode ler. Ele diz que ainda que os meus inimigos me cerquem, ainda que um grande exército se levante contra mim, ainda que as coisas não estejam ruins para mim, eu não vou me abalar, porque eu tenho colocado em Deus a minha esperança. E Davi é um cara interessante, é um bom exemplo de uma pessoa que priorizou amar a Deus. Davi era um menino, um caçula, assim como eu sou caçula, sou filho de 10 irmãos, eu sou caçula de 10 irmãos. E quem é caçula, numa família muito grande, muitas vezes é esquecido. E Davi, no começo da sua história, ele foi esquecido, ele foi menosprezado, ele foi tratado por indiferença. Mesmo depois de ter recebido uma promessa, desde depois de Samuel ter derramado óleo sobre a cabeça dele e dizer que ele seria o novo rei de Israel, a sua família não deu crédito, seus irmãos não deram crédito, seus vizinhos não deram crédito para ele, mas ele conservou dentro de si a chama do propósito, porque ele aprendeu a amar a Deus acima de todas as coisas. E no Salmo 27, o salmo que ele escreveu, ele diz: Senhor, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias na casa do Senhor e contemplar a sua formosura. Davi entendeu que o sucesso dele, que as vitórias que ele conquistava não dependiam tão somente da sua habilidade, até porque ele não era um guerreiro, ele era um criador de ovelha, ele era um pastor de ovelha, mas que pela unção do Espírito Santo transformou ele de um pastor num grande rei, no maior rei de Israel, o rei que conseguiu
unir as 12 tribos. Um rei que, como prioridade, antes de construir o seu reinado, ele foi buscar a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus para aquela nação. E a partir daí, o seu reinado foi estabelecido. Você quer crescer espiritualmente? Priorize buscar a presença de Deus. Você quer prosperar financeiramente? Priorize buscar a presença de Deus. Você quer crescer ministerialmente? Procure buscar a presença de Deus. Faça igual o salmista, faça igual Davi. Uma coisa peço, e ele não ficou passivo nessa relação, e a buscarei, que todos os dias eu possa habitar na casa do Senhor. Que você encontre motivação para, em nome de Jesus, todos os dias você, inspirado por Deus, buscar a sua presença, ler a sua palavra, se submeter a Ele, entender o propósito. Porque quem vive o propósito, vive bem na vida. Nós provavelmente vivemos uma das piores gerações desse mundo. Segundo é consenso entre todos os teólogos ou as pessoas que estudam a Bíblia, se nós não somos, nós estamos muito próximos de ser a geração do arrebatamento. Uma geração que vai ser conhecida pela perversidade do ser humano. 2 Timóteo capítulo 4 vai dizer que nos últimos dias serão dias demasiadamente difíceis. Dias onde homens e mulheres serão gananciosos, amantes de si próprios, mais amantes do prazer do que amantes de Deus. E de novo o desafio do texto que nós lemos de Romanos 8:28, que as coisas, tudo só vai cooperar para o meu bem se eu amar a Deus. Agora, se eu não amo a Deus, a relação é inversa. Tudo dá errado. Tudo se torna mais difícil. E o fato de você amar a Deus, amado, e a palavra é muito clara, não vai te isentar de problemas. Muito pelo contrário. Mas ela vai te habilitar, vai te dar armas e estratégias para você viver num nível acima das situações e circunstâncias. Quem anda em fé, quem anda no propósito, anda acima das circunstâncias. As tribulações, as tentações, as provações, as distrações não são capazes de parar um homem ou uma mulher que vive pelo propósito de Deus. Amém? Então diga mais uma vez: eu vou. Diga: eu quero. E eu preciso viver o propósito de Deus na minha vida. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai encontrar forças, que o propósito de Deus vai alcançar você nessa geração, nesse dia. Se você está aqui nesse ambiente, é porque Deus trouxe você para ouvir esta palavra, que Ele tem propósito na sua vida. Deus tem propósito na sua vida, e por isso Ele está aqui, por isso Ele te trouxe a esse ambiente. Sabe qual é a maior prova do propósito de Deus na minha e na sua vida? Respira fundo aí. Mais uma vez. Sabe o que é isso? Fôlego de vida. Você está vivo. Oh, glória a Deus. Você está saudável. Você está de pé. Você tem uma casa. Seu corpo está vestido. Você comeu hoje. Você tem para onde ir quando sair daqui. Olha o amor de Deus cuidando de você. Só que, amados, o propósito de Deus é algo tão magnífico, é algo tão soberano, é algo tão maravilhoso, que quanto mais nós entramos nele, mais pleno e mais capazes nós somos de ser multiplicadores de propósitos. Uma outra característica de quem vive no propósito: o propósito nos conecta a pessoas certas, a locais certos e a oportunidades certas. Quem vive no propósito sempre vai encontrar uma oportunidade certa. Quem vive no propósito, Deus sempre vai colocar uma pessoa no seu caminho para se conectar a ela, e ela vai deslanchar no propósito. Sou testemunha fiel disso. Passei 10 anos fora do Rio de Janeiro, 13 anos fora do Rio de Janeiro. Minha vida ministerial toda foi no Nordeste, pela graça e misericórdia de Deus. Implantamos igreja, evangelizamos, fizemos missões, tocamos pessoas. E Deus nos disse: olha, chegou o tempo de voltar. Você, agora que está bom. Estava tão bonzinho na praia de Fortaleza, lá no Beach Park, tomando água de coco, fresquinho, suave, vida tranquila. Está na hora de voltar. Está na hora de viver o propósito.
Está na hora de experimentar algo novo. Mas, Senhor, nós não conhecemos mais ninguém. A vida segue. 13 anos fora dessa cidade. Mas quando você obedece o propósito, Deus te coloca diante de pessoas certas, diante das oportunidades certas, no momento certo. Isso aconteceu comigo. Comecei a trabalhar, todos sabem, Marcelo me achou, muito honrado de participar dessa equipe. Deus tem me abençoado naquele lugar, tenho prosperado ali. Mas tinha algo mais, porque quem vive no propósito não está apenas preso a circunstâncias materiais. Existe um propósito espiritual maior. E quando eu saí de Fortaleza, Deus me deu uma palavra muito específica: olha, você vai para aquele lugar, porque ela tem pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus. Você vai influenciar pessoas pelo testemunho da palavra. E eu, meu Deus, que lugar é esse? Fui num lugar, não é aqui. Fui no outro, não é aqui. Mas sempre caminhando no propósito, sempre submetendo a minha vida, da minha família, da minha casa aos pés do Senhor. Um belo dia, fazendo uma viagem com o Davidson, um curso que a gente ia fazer em São Paulo. Ele, rapaz, ele conversando com o Marcelo, e eu ali atrás no carro, cochilando. Daqui a pouco ele falou: o Fábio, meu amigo, vai abrir uma igreja. Quando ele falou: vai abrir uma igreja, opa! Aquela palavra soltou no meu ouvido: abrir igreja comigo. Amo isso demais. Eu fiquei ligado ali naquela conversa. O Fábio vai abrir uma igreja, vai começar um trabalho lá na Barra, assim, não sei o quê. Eu falei: opa, olha aí Jesus trabalhando na terra. Olha as oportunidades certas, no momento certo, na conversa certa. Quando você anda com pessoas de propósito, tudo contribui para o teu bem, tudo contribui para o teu crescimento espiritual, tudo contribui para você estar mais próximo daquilo que Deus tem para você. E naquela conversa ali, um momento depois, eu falei: Davidson, fala um pouco mais. Como Paulo Vieira fala, né? Fala mais, interessante. E ele compartilhou um pouco da amizade dele com o Fábio. Falei: pô, promove um encontro aí da gente. Vamos ver se um dia a gente toma um café junto e tal. E aconteceu um dia de nós estarmos juntos. Tive a honra de conhecer essa família abençoada, maravilhosa, pastor Fábio, pastor Renata. E parece que a gente se conhece antes da fundação do mundo. Numa intimidade, numa alegria, numa simplicidade, numa comunhão. Porque quem vive em propósito, amados, de novo, tudo se conecta, tudo se torna simples. E o pastor Fábio estava no início dessa empreitada de conduzir esse ministério aqui na Barra da Tijuca. Eu falei: vamos lá, vamos para dentro, vamos mergulhar de cabeça. E puf, as coisas se conectaram. E para mim não tem prazer maior, alegria maior do que poder estar diante da igreja do Senhor, declarando as verdades do céu, dizendo que você também vai viver o propósito de Deus, que você também vai ser bem sucedido na sua jornada, naquilo que Deus tem para você. Porque quando Deus estabelece um propósito, ninguém rouba, porque Deus protege o propósito, e protegendo o propósito, Ele protege a sua vida. Mas só vive um propósito também quem muda a sua forma de pensar. Não adianta eu querer entrar num propósito novo com hábitos velhos. Jesus certa vez falou uma parábola, dizendo que não se coloca remendo, pano novo em odre velho. Odre era um recipiente que se guardava vinho, para conservar o vinho, feito de couro. E com o passar do tempo, aquele couro ficava desgastado. Então era comum querer se remendar um pedaço de couro novo num odre velho. Só que aquele odre velho não tinha mais sustentação para suportar o novo. O que acontecia? Rompia-se o velho, perdia-se o novo e perdia-se também o principal, que era o vinho. Amados, você não vai conseguir viver o novo de Deus se você não mudar a sua forma de pensar. Existe um outro nível, existe uma outra forma. Isaías capítulo 56 vai dizer que os meus pensamentos não são os seus pensamentos, porque os meus pensamentos são maiores, são melhores, estão acima da compreensão humana. E é isso que Deus tem para você: pensamentos altos, pensamentos nobres, pensamentos que vão te conectar com o propósito, pensamentos que vão te conectar a pessoas certas. Então mudar a forma de pensar é primordial
para você experimentar a grandeza do propósito. A nação de Israel, quando saiu do Egito, estavam escravos por 400 anos. Deus ouve o clamor do povo. Está lá em Êxodo capítulo 3, a partir do 3 conta essa história. Moisés é levantado como libertador de Israel, passa-se por um período de resistência de Faraó, as 10 pragas, até que acontece a última. O povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, chega no deserto, e do deserto onde eles estavam até Jericó, que era a cidade da promessa, alguns teólogos vão dizer que era uma caminhada de aproximadamente 3 semanas, um mês. 3 milhões de pessoas, 600 mil adultos, 3 milhões de pessoas ao todo, se caminhassem todos os dias, caminhando de dia, descansando à noite, em 30 dias eles entrariam na terra que seria a terra da promessa. Só que no meio desse caminho, entre a saída do deserto e a entrada em Canaã ou em Jericó, no deserto, esse povo não conseguiu se libertar da mentalidade escrava do Egito. E muitas das vezes nós somos tentados ou somos pressionados pela circunstância a entrar em ambientes novos com a mentalidade antiga. Se Deus te trouxe para esse ambiente é um ambiente novo, de bênção, de presença de Deus, de fé, do sobrenatural, de promessas, de algo que está se destravando aqui de forma fantástica. Você não pode entrar aqui de forma pessimista. Será que vai dar certo? Está tão quente. Não, mas é muito caro, tem que fazer muita coisa, falta isso, falta aquilo. Não, mas está repreendido essa mentalidade da sua vida em nome de Jesus. Que a sua mente esteja apta a viver o novo de Deus, pelo propósito, pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 16 vai dizer que eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus e que nele se revela a justiça de Deus, porque a justiça de Deus se manifesta pela fé. E o meu justo viverá pela fé. Não tente viver uma vida natural em ambiente espiritual. E também não tente viver uma vida natural. Aliás, também não tente viver uma vida espiritual no ambiente natural. Deus nos chama para esse ambiente espiritual onde as coisas não dependem mais das circunstâncias, não dependem mais dos recursos, não depende mais da sua capacidade, depende única e exclusivamente do seu posicionamento de fé. E mudar a forma de pensar é primordial para que você destrave o teu potencial espiritual diante de Deus. Continuando a história aqui de Israel, no livro de Números, no capítulo 12, entre o capítulo 11, 12 e 13, relata exatamente esse momento. Eles atravessam boa parte do deserto. Moisés reúne a congregação e fala: olha, eu vou mandar 12 espias para visitar a terra. Mas antes de mandar os 12, vão 3 para ver como é que é a situação. E eles vão lá naquela terra. E eles entram naquela terra e percebem que de fato a terra era tudo aquilo que Deus falou: próspera, boa, fértil, de riqueza, de recursos, tudo. E voltam aquelas pessoas e trazem um relato. 12 pessoas. 2 pessoas se posicionaram em fé. Olha, Moisés, igreja, comunidade, a terra é maravilhosa. É exatamente tudo aquilo que Deus deu. Olha o fruto, tem rio, tem tudo. Vamos ser muito bem sucedidos porque Deus nos deu aquela terra. Se posicionaram em fé, Josué e Calebe. Os outros 10 viraram para esses 2 e disseram: vocês são loucos, vocês são malucos, vocês são irresponsáveis. Aquela terra só tem gigante, aquela terra só tem muralha, aquela terra só tem dificuldade. Nós somos como gafanhoto aos olhares dele. Preferimos morrer nesse deserto do que entrar naquele lugar. Olha a sentença, olha a forma de pensar. Eles tinham uma promessa de Deus. Deus havia prometido a eles que eles entrariam numa terra que manaria leite e mel, que teria provisão, que Deus ia dar livramento dos seus inimigos, que eles seriam prósperos, que eles seriam bem-sucedidos. Mas eles não olharam para a promessa, olharam para as circunstâncias. Não olharam com olhar espiritual, olharam com olhar circunstancial. E esse é o nosso perigo diante da promessa de Deus. A promessa de Deus sempre vai ser muito maior do que a sua capacidade de cumpri-la.
Porque não depende de você, depende de Deus. E Deus cumpre 100% daquilo que Ele promete. Nesse mesmo texto de Isaías 56 vai dizer que toda a palavra que sai da boca de Deus, ela prospera, ela avança, ela não volta vazia. E eu declaro que toda a palavra de Deus a teu respeito vai se cumprir. Você vai viver a promessa, você vai viver o extraordinário, você vai ser uma pessoa de conexão, você vai ser uma pessoa bem-sucedida, se você entender o propósito. E aquele povo, aqueles 10 espias começam a murmurar, dizer, não, vai dar tudo errado, nós preferimos morrer nesse lugar. E os outros 2, não gente, vambora, vão comigo, vai dar certo. Ao ponto deles quererem apedrejar os 2, Moisés se levanta, Deus se intervém e diz, tá bom Moisés, chega. Já que eles fizeram pouco caso de mim, menosprezaram a promessa e amaldiçoaram aquilo que eu abençoei, eles vão ficar 40 anos nesse deserto. Essa geração de incrédulos vão morrer conforme eles mesmos disseram. Pelas suas palavras eles serão julgados. E por conta de 10 homens, olha só que perigo isso, 10 pessoas condenaram 600.000 pessoas à morte. Eles estavam do ponto de onde eles estavam a 1 semana de entrar em Jericó. Tiveram que retroceder e passaram 40 anos andando no mesmo lugar. Pior do que não viver a promessa é não sair do lugar. Só que toda vez que você não vive a promessa ou não vive o propósito, você não sai do lugar. Você anda, para no mesmo lugar. Você investe, você quer fazer, mas não sai do lugar, porque a sua vida está desalinhada com aquilo que Deus tem para você. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu declaro que haverá um alinhamento espiritual na sua vida. Você e eu vamos nos posicionar para entrar na promessa de Deus. E aquele povo não entrou. Os 2 que passaram os 40 anos e aquela geração morreu, eles vão entrar na terra. Eles entram na terra. E a primeira orientação que Deus dá a esse povo, abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 1. Só vive o propósito quem ama a Deus. Só vive o propósito quem se posiciona de forma responsável diante da promessa. Só vive o propósito quem governa a sua mente. Josué capítulo 1. Deus fala assim a Josué: todo lugar, a partir do versículo 3, todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a você, assim como prometi a Moisés. Verso 6, seja forte, seja corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente seja forte, tenha muita coragem, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Versículo 8, sublinha isso aí na tua Bíblia. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Aqui tem uma chave espiritual muito forte. Diante de uma terra nova, diante de um desafio novo, você só vai entrar e só vai governar se você mudar o seu pensamento. E você só muda o seu pensamento através da influência do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Deus está falando para Josué: Josué, você viu tudo o que aconteceu desde a saída do Egito até esse momento. Você foi testemunha daquilo que eu fiz e falei através de Moisés. Se você quer ser bem sucedido, se esforce em uma coisa: meditar no livro desta lei.
E o livro desta lei nessa noite para nós é a palavra de Deus. Nós precisamos ter uma disciplina espiritual de meditar nesta palavra, de dia e de noite. De dia, para que, sob a influência dela, eu caminhe durante todo o meu dia. À noite, para que após os desafios que eu enfrentei, eu renove as minhas forças para o dia seguinte eu começar mais uma jornada. Amado, se você fizer isso, Josué capítulo 1 fala sobre isso, Salmos número 1 fala sobre isso, Salmo 112 fala sobre isso. Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor e que nos seus mandamentos possui grande prazer. Tudo que este homem fizer prosperará. Você quer ter prosperidade, quer ser bem sucedido, além da sua competência, além daquilo que você já sabe fazer, governe a sua vida pela palavra de Deus. Se submeta, se sujeite, tenha compromisso, ame essa palavra, ame esse Deus, ame o teu chamado, se submeta ao propósito de Deus, e você vai ser bem sucedido em tudo aquilo que você fizer. Para encerrar, você tudo só vai viver, tudo só vai acontecer, e tudo só vai ser para o seu bem, se você viver o propósito, se você amar a Deus. Quem vive o propósito conecta pessoas a outras pessoas para promover o Evangelho. A Bíblia fala de diversos personagens que muitas vezes ficam esquecidos no hall da fama. Por exemplo, nos Evangelhos fala de André. Sabe que André foi um dos 12 apóstolos. André era irmão de Pedro, o apóstolo Pedro. Pedro, o cara mais famoso, um dos personagens mais importantes do Novo Testamento, uma das colunas da igreja a qual nós pertencemos, foi o apóstolo Pedro. Mas Pedro só chegou aonde chegou por influência do seu irmão, André. André era discípulo de João Batista. Até então ninguém sabia quem era Jesus, ninguém sabia quem era João Batista. André ouviu falar de João, foi até ele, ouviu a verdade de João, correu até Pedro e disse: Pedro, encontramos aquele que as escrituras falam a respeito dele, o Messias. E Pedro: quem é? Cara, tem certeza disso? Tenho. João falou dele, eu vi ele chegando, sendo batizado, eu vi ele chegando no Rio Jordão. E André apresenta Pedro a Jesus, que por sua vez apresentou a João, que por sua vez apresentou a Tiago, que por sua vez, e ali foi expandindo o conhecimento. Você vê a importância da influência positiva no ecossistema. Quando você vive o propósito, você vai conectar pessoas ao seu destino certo. Que a sua vida seja uma conexão de pessoas a Deus. Que em nome de Jesus, Deus use a você, use a sua casa, use os seus recursos, use os seus talentos para conectar pessoas ao seu propósito a Deus. Fazendo isso, você será bem sucedido em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé, vamos participar da mesa do Senhor. Curva a sua cabeça. Antes de participarmos da mesa, eu quero mais uma vez orar pela sua vida. Você que entrou aqui nesse ambiente, você que está aqui nesse lugar e que ainda não entendeu ou tem dificuldade de entender ou tem enfrentado dificuldades para viver o propósito de Deus. O Espírito Santo de Deus está nesse ambiente. A presença de Deus está nesse lugar. Ele te trouxe aqui nesta noite para dizer para você que Ele te ama. Deus ama a sua vida. Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Ele te escolheu para estar nesse lugar porque Ele quer fazer uma nova história. Ele quer te conectar a um destino perfeito. Ele quer te conectar com aquilo que é sobrenatural. Ele quer te conectar com algo extraordinário. Acima de tudo, Ele quer te conectar com a vida eterna. Se você, assim como eu, entende que não vale mais a pena viver longe do propósito, longe de Deus, eu quero desafiar você a entregar mais uma vez a sua vida a Jesus, a fazer uma profissão de fé. Paulo vai declarar que
se com tua boca confessares e que se com o teu coração você crê que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo tu e a tua casa. Eu quero profetizar que você vai viver o propósito de Deus. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada nessa noite, nesse ambiente. Cumpre em nós o teu propósito. Resgata nessa noite pessoas que estão aqui nesse ambiente, que têm dificuldade de entender, mas querem viver algo sobrenatural. Espírito Santo, convence, que não seja a minha voz, mas a tua, a tocar nesse coração, a tocar nessa mente, a convencer de que ela precisa desesperadamente entregar a sua vida a Jesus e a viver aquilo que o Senhor tem para ela, uma nova história, um novo começo, uma nova oportunidade, algo sobrenatural na vida dela, na história dela e da sua família. Eu declaro isso na sua vida nesta noite e faço isso em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos celebrar a mesa do Senhor. Vem aqui, Carla, por favor. Estenda sua mão para cá. Vamos consagrar esses elementos. O suco de uva, que representa o sangue de Jesus. Sangue esse que foi vertido numa cruz para que eu e você hoje pudéssemos desfrutar de uma nova vida. Pedaço de pão que representa seu corpo. Corpo esse traspassado, moído, para que os meus e os seus pecados caíssem sobre ele. Pai, em nome de Jesus, apresentamos a Ti, Senhor, estes elementos, o suco de uva, esse pão que representa o Teu corpo, representa o Teu sangue. Deus, obrigado por participar da Tua mesa. Obrigado, Senhor, por fazer parte do Teu corpo. Obrigado, Deus, porque nessa noite, publicamente, eu declaro e declaramos que nós temos parte com o corpo de Cristo. Nós temos aliança com Jesus ressurreto. Nós temos aliança com Jesus glorificado. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. Obrigado por esta mesa. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você vai receber o pão, não toma ainda. Aleluia. Ele vive. Deus, Tu és bom. Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom. O Teu amor dura para sempre. Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, ele fala: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes desse cálice, comedes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que come do pão ou bebe do cálice do Senhor de forma indigna, será réu do seu corpo e do seu sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba o cálice. Que em nome de Jesus, essa noite você possa ninguém viu? 10 segundos, né? Que você possa participar, você possa pegar o pão. E como o texto nos exorta, que você possa se examinar, não para se isentar da mesa, mas para saber que na mesa é o lugar de comunhão, na mesa é o lugar de renovação de aliança. Só senta na mesa quem é filho, só senta na mesa quem tem intimidade, só senta na mesa aqueles a quem o Pai chama. E você nesta noite foi chamado a participar da mesa do Senhor.
Então, em nome de Jesus, comamos todo esse pão, em nome de Jesus. Antes de encerrar, troca o seu cálice com a pessoa do seu lado. Diga assim para ela: eu tenho uma aliança contigo. Diga: há um sangue sobre a nossa vida. Eu tenho uma aliança contigo. Mano, eu tenho uma aliança com você. Que Deus te... Segura aqui. Deus te abençoe. Rubio, eu tenho uma aliança com você. Pastor Fábio, eu tenho uma aliança contigo. Davidson, Carla, eu tenho uma aliança com vocês. Palavra Viva Church, eu tenho uma aliança com vocês. Beba esse cálice em nome de Jesus. Aleluia. Oh glória, obrigado Deus mais uma vez. Obrigado pelo teu sangue, obrigado pelo teu corpo. Obrigado Senhor, porque vamos viver o propósito. E todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. Que a tua bênção seja sobre nós. Assim nós te oramos, bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Oh glória, oh glória. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, glória a Deus. Gostaria de chamar novamente aqui o pastor César para estar orando pela minha vida. Ontem fiz aniversário, fiquei mais velho ontem. Não, vou chegar lá. 39 anos. E Estenda sua mão para cá. Que honra, que alegria poder abençoar esse homem de Deus. Pai, Jesus, louvado seja o teu nome. Tu és o Deus que estabelece. Tu és o Deus do Salmo 113, que pega o abatido, pega aquele que foi esquecido, pega aquele que ninguém valorizava e coloca esse homem diante de um trono de glória. Faz ele sentar entre os príncipes e os príncipes do seu povo. Pai, nós abençoamos a vida do pastor Fábio, esse grande homem de Deus, uma referência para nós, um exemplo de pai, de amigo, de líder espiritual. Obrigado por mais uma primavera. Deus, é um ano, Deus, de novas conexões, um novo tempo de colheita. Deus, ele vai viver 100% do propósito do Senhor estabelecido para ele nesta geração, nessa estação, Senhor. Que aonde ele botar a planta dos pés dele, Senhor, venha prosperar. Que aonde as suas mãos tocarem, flua poder de Deus. Deus, que ele ouça o som que vem do céu. Que da sua boca saia palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. Deus, em nome de Jesus, renova ele a cada dia. Deus, que ele possa ser como uma águia, que ele possa ser, Deus, como aqueles que esperam no Senhor e nunca venha se cansar. Eu te abençoo nesta noite. Abençoa a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu abençoo o seu ministério. Nós, como igreja, te abençoamos, te honramos, reconhecemos a tua liderança neste ambiente.
e profetizamos um ministério próspero, uma vida próspera, uma vida bem-sucedida, no nome de Jesus. Que todos digam amém e aplaudam ao Senhor. Estenda sua mão, vai. Que essa semana venha a ser uma semana de vitórias. Muitas pessoas costumam dizer que o ano começa agora, mas eu sei que já começou há muito tempo na vida de muitas pessoas aqui. Mas que esse mês de março que nós vamos entrar venha a ser sobrenatural, venha a ser inesquecível. Que a graça do Todo-Poderoso, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. Quem diz amém, abraça alguém. Uma semana abençoada, cheia de Deus, em nome de Jesus.